Oi, gente. A minha pergunta para vocês é a seguinte: você como filho, porque todos nós somos filhos de alguém, né? Sim, Como filho, como filha, você se considera um filho que é sensato, um filho sábio, um filho que demonstra sabedoria na sua maneira de viver como filho? Ou você é uma pessoa insensata? Eita, a conversa é essa agora, né? né? O tema é esse. Porque filho tem também obrigação com os pais, né? Sim, O que acontece é que muitas vezes os filhos entendem que só os pais têm obrigações com é eles. verdade. E, na verdade, filhos têm obrigação com os pais. Por que nós estamos falando sobre família? Estamos falando sobre família nesses vídeos dessa semana, porque é importante, é um tema importante, mas também, dia 18 nós vamos ter o Casa de Bênção, o primeiro Casa de Bênção. Vai ser um evento todo mês de oração pela família, sempre um domingo do mês de oração pela família aqui na Igreja do DNA do Pai. Então, aproveitando, a gente está falando sobre família. Falamos no vídeo anterior sobre o marido amar sua esposa. Hoje estaremos falando sobre filho. Obedeçam seus pais, honrem seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Então tem promessas aí, né? Então, o que acontece? A importância do filho, da filha, entender a sua posição. Cada um na sua família tem sua posição. Falamos sobre o marido, agora vamos falar sobre os filhos, né? Os filhos precisam obedecer aos pais. Será que é por causa disso? Porque aqui fala sobre viver muito tempo sobre a terra como promessa de obediência. Será que é por isso que muita gente. Será que é possível que, por não honrar os pais e não obedecer os pais, que tenha pessoas que acabam partindo dessa terra mais cedo? Eu acredito que sim, né? É, Porque a própria palavra diz para que haja mais tempo na Terra, né? é, Para que viva mais tempo na Terra, é, entendeu? Então significa que se a gente não obedecer, o tempo pode ser encurtado, é. né? Por quê? Porque, na verdade, a pessoa deixa de ser abençoada, ela deixa de receber uma bênção. E uma das promessas de Deus, da bênção de Deus para nós é a longevidade de vida. Mas a pessoa até fala, eu não quero tal, não quero ficar velho, mas não sabe que é bênção, É. não é verdade? Então, e aqui fala sobre é uma ordem, né? Não é um pedido, é uma ordem. Assim como o anterior, o Paulo ordenava o marido amar a esposa, aqui ele está dando a mesma ordem. São princípios bíblicos para uma vida. A família hoje, eu estava vendo que a gente precisa ter parâmetros, a gente precisa ter uma base para a gente seguir, porque no mundo hoje, cada vez mais a gente está perdendo esses parâmetros, né? Isso. Eu vejo que na minha época de adolescência, de adolescente, que eu vivia com os meus pais, o mundo era um, hoje é outro. Então, é, a mídia e tudo aquilo que nós vemos trabalha muito forte na desconstrução da família. Eles têm um projeto com isso, eles têm um alvo com isso, desconstruir a família. Deve ter uma razão, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque o tema aqui é outro. Eu até estava falando um pouco sobre isso ontem lá no Tatuquara, né? É, Sobre família, sobre mãe, né? é. Principalmente sobre mãe, essas coisas, algumas coisas que tá sendo mudada, né? Que o mundo está mudando, que a situação está mudando. Então, existe um Hum, propósito, só que nós precisamos ter. Por que as famílias estão cada vez mais destruídas, mais desconstruídas? Existe tanta família, sabe, complicada a situação que a pessoa, ela sonhou com a família a vida inteira, casou e quando tem a sua família é uma dor de cabeça, é, é um problema e a pessoa não sabe onde foi que eu errei, onde foi que não sei o quê, mas eu sempre tratei bem. E o que é necessário? É necessário recuperar os princípios de Deus para a família. Por quê? Porque quem instituiu a família foi Deus. Se eu quero ter uma família realmente que funcione como família, eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer sobre família. Eu preciso ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre família, né? exatamente. Então, eu estive num tempo de jejum, em 21 dias de jejum e oração esses dias atrás, daí eu separei 3 dias especiais e o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração essa questão de família esse ano, sabe? Por isso que nós vamos ter o primeiro Casa de Bênção, agora dia 18 de fevereiro, aqui na igreja. Então, há necessidade de resgatar esses princípios, Sim, né? Aqui diz que o filho deve obedecer aos pais, porque isso é justo. Então, isso. o texto fala aqui no capítulo 6, diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, a primeira coisa, é justo que os filhos obedeçam seus pais, né? Sim, sem dúvida, né? Porque quando a pessoa ela deixa de obedecer, né? Ela acaba atraindo, às vezes, ela tem que entender que é justo e que ela um dia vai ser pai. É. Um dia ela vai ser mãe, Às vezes a pessoa entendeu? não entende, mas Né? mesmo não entendendo, se for o caso, conversa, se for adulto, porque nós estamos falando para adulto aqui, Aham. não é criança.
conversa, tenta entender, porque a obediência traz bênção, né? E aí, em seguida, você percebe que Paulo está dizendo sobre honra, porque a desobediência é desonra, né? Ele Isso. fala, honre os pais de vocês, né? É o versículo 2 ou é o mesmo versículo? É o 2, fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A desobediência A palavra já fala que é um mandamento, né? é, É o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é. Deus, ele promete abençoar aquele que honra os seus pais. Então tem que ser resgatado esse entendimento de família, porque a É família, verdade. cada um tem sua função. E muitas vezes hoje, tem pessoas que estão com a vida toda atrapalhada, toda enrolada, ela fala, alguém fez algo para mim e tal, e na verdade não. Ela mesma atraiu isso para a vida Isso. dela, porque ela foi plantando sementes na vida dela, né? Exato. E na verdade, a vida da gente, a gente vive a vida inteira plantando e colhendo, plantando e colhendo. Vai passando, a gente viver 100 anos, a gente vai ver tá plantando e colhendo o tempo todo, É. né? A gente vê que os pais têm uma autoridade sobre os filhos, e essa autoridade não é só física, é uma autoridade espiritual. Espiritual. Se você for ver na Bíblia, todos os homens da Bíblia, os patriarcas da Bíblia, os pais, os filhos vinham até os pais quando eles já estavam no fim da vida, e os pais abençoavam seus filhos com palavras proféticas, e tudo aquilo acontecia na vida dos filhos, né? Noé, Isaac, Jacó, Abraão, José, todos eles. Exatamente. Mas às vezes o que falta também, às vezes, é o pai reconhecer essa autoridade. Porque às vezes o pai não sabe que tem essa autoridade, É. entendeu? E é onde às vezes o filho acaba, como que você, não sei se aproveitando a Não situação, não entendendo entendendo. as obrigações dele em casa, Exatamente, né? porque às vezes o pai não sabe que ele tem essa autoridade. Então o pai às vezes também não cobra, Então, isso nós vamos falar no de amanhã. né? Os pais não irritem seus filhos. Nós Aham. vamos falar sobre isso no próximo vídeo, na verdade. Então, nós vamos falar sobre isso também, porque o tema essa semana é família, né? Aham. Dia 18 nós vamos ter o Casa de Bênção, onde nós vamos orar pela família e falar sobre esse resgate da família para alguma família que de repente tem filho nas drogas aí, né? O casamento está sendo arrebentado. Então vamos mudar. O filho não reconhece a autoridade do pai, então. No momento aqui seria isso, exato. porque o que acontece? A desobediência, quantas pessoas, eu sou pastor, eu já fui já que estamos falando sobre isso, sobre antecipar a morte, o texto fala que a obediência e honra aos pais faz com que você tenha longevidade. Então, eu já fui em situações em que garotos de 20, 23, 24 anos, 30 anos, bem menos que isso, partiram porque foram desobedientes aos pais, se envolveram com drogas, se envolveram no crime, se envolveram num monte de coisa. Ou às vezes são eternamente infelizes porque não foram obedientes aos pais em questão de namoro, né? Eita, adolescente tem uma idade, já quer namorar. É E o verdade. pai fala, olha, a mãe fala, olha, não, porque eu gosto, porque eu amo, porque eu não sei o quê. Meu Jesus. É verdade. A gente ora por pessoas na igreja que vivem uma luta na vida conjugal, porque não ouviram os pais, porque não deram atenção para os pais. Exatamente. A gente ensina que um dos primeiros sinais, indicação de que você deve pensar sobre um relacionamento é quando não tem aprovação dos pais. É verdade. Que é Entendeu? a bênção dos pais, né? Principalmente. E tem gente que fala, não, antigamente o pessoal fugia, né? Pulava a É. janela, fugia. E na verdade, quando é bênção, se a pessoa é boa, ela vai conquistar os pais, porque os pais querem o bem dos seus filhos. Verdade. Né? E só que muitas vezes os filhos são rebeldes, desobedientes, porque não entendem suas funções dentro da casa, no meio da família, a sua posição e a posição dos pais. Então, por não entender a importância dos pais e entender a autoridade dos pais, eles começam a achar, meu pai é muito velho, minha mãe é velha, eles não sabem o que estão falando. É verdade. Os meus amigos é que sabem, meus amigos são tudo gente boa. Adolescente é muito assim, né? A Bíblia fala acho que de Jeroboão, se eu não me engano. Às vezes eu confundo Jeroboão e Roboão ali, né? Que quando Salomão morreu, que ele herdou o trono ali, em vez de buscar conselhos dos sábios, né, que estavam com Salomão, a Bíblia diz que ele procurou conselho dos jovens, dos seus amigos, entendeu? Né? E daí ele se deu muito mal. Os amigos deram um conselho doido, ele achou que estava certo, ignorou os anciãos. Exatamente. Disse que o dedo dele seria mais pesado que a mão de Salomão, entendeu?
E daí ele teve vários problemas por causa disso, né? É. Então, às vezes, esse é o grande problema, às vezes, da juventude, aquilo que você falou, achar que a mente é quadrada, que aquilo e E aí tal. vem as consequências, um casamento que a pessoa nunca é feliz por causa disso. Veja bem, eu estou falando da situação que a pessoa pode estar, mas eu estou falando sobre a importância da gente resgatar os princípios de Deus. Por quê? Porque hoje está cada vez mais se desconstruindo isso. Os filhos não devem honra a seus pais. Os pais não têm a devida atenção com filhos. Enfim, os casamentos estão cada vez mais dissolúveis. E a gente não vê, e tem que resgatar. Porque a pessoa sonha com algo e daí quando ela chega num casamento, ela acaba vendo tudo ruim, né? Tudo ruim. Então, esses princípios, se você quer ter uma família abençoada, uma família feliz, uma família em paz, precisa trazer esses princípios de volta para dentro da sua casa, para o meio da sua família. Então, sim, existem pessoas que partem mais cedo. O que você marcou aí de provérbios para a gente ler? Olha só o que o Salomão fala a respeito de filhos em relação aos pais. A palavra diz: o filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. É. Por isso que eu perguntei no começo, você é um filho sábio ou insensato? Por quê? O filho sábio alegra o pai. Alegra o pai por quê? Porque o pai quer ver o bem do filho. Exatamente. E o filho que é obediente, o filho que é responsável com suas coisas, ele cresce nessa responsabilidade, é claro que o pai vai se alegrar com ele. Né? Vai ficar feliz com ele. Não é porque alegrará o pai porque vai trazer presente. Não alegra o pai porque fala eu te amo. Pela atitude, né? Pelo comportamento. E porque ele vai estar bem. Exatamente. Ele vai dar certo as coisas para ele. Porque a própria vida, como diz aqui, ó, porque a vida dele vai bem. É. E como qual diz pai aqui, que não fica feliz quando os filhos como vão diz bem? Paulo diz em Efésios, porque a vida dele vai bem. É. Então, se a vida dele vai bem, o pai fica feliz. Os pais, vamos dizer assim, né? Ficam e felizes. ao contrário, se o filho não vai bem, o pai sofre, a mãe sofre. Cara, o filho pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, pode ser avô. Se o pai está vivo, a mãe está viva, vê o filho sofrendo, ele sofre junto. Verdade. Então o texto fala que o insensato, ele despreza a mãe. Despreza a mãe. Mas o sábio alegra os pais. Então, uma pessoa ela tem obediência, ela tem a bênção de Deus sobre ela. Ela pode ter problema? Óbvio que tem. Todo mundo tem problema. Ninguém escapa disso. Mas ela tem Deus do lado dela para abençoar. Porque honrar os pais e obedecer os pais tem a atenção de Deus favorável para ela. Mostra que a pessoa é uma pessoa de bem, uma pessoa que está querendo a coisa certa. Agora, quando a pessoa acha que os pais são velhos, que os pais não sabem o que estão dizendo, que os pais são ultrapassados, né? E não querem ouvir, não querem prestar obediência, essas pessoas podem ter problemas na vida dela por causa disso. Exatamente. E a própria o Salmo capítulo Salmo 1 fala sobre a pessoa sobre o conselho andar em conselho de ímpio, né? Então o que a gente mais vê, o que a gente vê muito é exatamente isso. A juventude, vamos dizer, os filhos de modo geral, às vezes procuram mais o conselho do ímpio do que o conselho do pai, às vezes, né? E daí às vezes é onde as coisas acabam dando errado, né? Mas quando ela foge dessa situação, com certeza vai abençoar. E a família dela, com certeza, posteriormente, porque quando ela tiver uma família, também vai ser abençoada. Né? Então, mas aí entra aquela questão, gente, muito importante. Restaurar os princípios da palavra de Deus na casa. Por que é importante? Porque a família, acho que eu já falei no começo, a família foi instituída por Deus. Foi Deus que instituiu a família. Com certeza. Então, ele sabe o que vai dar certo, né? Quem criou e fez o projeto sabe que vai dar certo. O que vai dar certo? Falando do vídeo passado sobre o homem com a esposa, agora estamos falando do filho em relação ao pai e à mãe. Né? Isso dá certo, isso funciona. Se os filhos forem obedientes, honrarem seus pais com suas atitudes, alegrarem seus pais com suas atitudes, tiverem um comportamento que honra. Agora, o que vem ser desonra? Desonra é desobediência. Exatamente. Né? Tem pessoa que às vezes desonra, literalmente, às vezes mesmo, né? Fala, porque você não sei o que e tal, e às vezes caluniam, às vezes, os pais, né? É um tipo de desonra. Existem várias formas de desonrar. Né? Mas quando o pai fala uma coisa, o filho trata mal e fala, meu pai já é velho, minha mãe não sabe o que fazer, vai obedecer outras coisas, ele está desonrando. Porque honrar é falar, olha, muita gente me falou assim, mas eu vou ouvir meu pai. Isso é honra. Ele não precisa nem falar nada. Mas ele ouve o pai e a mãe e não precisa nem falar nada.
É né? verdade. Isso é honra, ele está honrando os pais. Os pais se sentem honrados quando o filho ouve o pai. É, Tem gente que fala, meu filho não me ouve, só ouve os outros, né? isso. É que E nem você falou, honra não é presente, né? Honra não é a pessoa, às vezes, porque às vezes, às vezes o pai, às vezes o pai até de se sentir mais desonrado ainda. Se querer se sentir, tipo, comprado, né? é, Digamos assim, quando o filho não honra, quando o filho não agrada, não tem carinho pelo pai, aí no dia dos pais, e no aí vai aniversário, levar só esses dias, entendeu? Então acho que aí eu acho que fica até pior a situação, porque acho que o pai se sente é, como se o filho estivesse querendo comprar. Então a honra aos pais, tem que ser todo dia, né? Tem e que ser às todo vezes o dia com as suas filho, quando atitudes, faz algo, é mais por interesse, mas por tem algum interesse, interesse. né? Uhum. Então, gente, resumindo aqui, que a gente quer dizer para os filhos, como filho, preste atenção nos teus pais, honrem. Tem gente que se dá mal com os pais, que não se dá bem, entendeu? Porque é teimoso, é É. teimosa. Cara, isso não dá certo, isso não vai dar certo. E sempre culpa os pais, né? Eu já vi, Não, porque já você não vi sei o pessoas quê. assim, às vezes no Dia das Mães, dizer, não, não vou visitar minha mãe, porque minha mãe não merece. É. Eu já vi a situação porque estava brigado com a mãe, Quando a Bíblia entendeu? fala para honrar, não fala sobre as condições, se eles são bons, se eles são ruins. Honre os teus pais. E pronto. Isso vai É, trazer bênção, né? exatamente. Desonra vai trazer problema, pode trazer doença, pode trazer área financeira amarrada, pode trazer um monte de Trava coisa, a vida porque da o pessoa, né? coração dos pais não está Trava, feliz com ele. exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. A Bíblia fala que quando Isaac ele estava no fim da vida dele, ele falou para Esaú, ele tinha um filho primogênito que era Esaú, e ele queria abençoar o filho. Abençoar não é falar, eu te abençoo e o coração está dizendo, puxa, eu estou chateado com você. É, Não adianta esse tipo de benção. O pai dizer, a benção, pai, Deus te abençoe, mas o coração está chateado. Não tem benção, não é, adianta. Porque a bênção tem que vir daqui de dentro, tem que vir do é coração. verdade. Então, o que que o Isaac falou para o filho? Falou, filhão, seguinte, papai já está no fim da vida e eu quero te abençoar. Só que para eu te abençoar, eu tenho que ter um motivo muito, tem que estar muito feliz com você. Eu quero que você vá à caça, caça lá um animal X e você faz para mim um guisado de cabrito aí, um troço bem gostoso daquele jeito que você sabe que eu gosto, para que eu coma e a minha alma te abençoe. Não é a boca, É, é a alma. Eu quero te abençoar, mas eu quero te abençoar com a minha alma. Eu quero estar feliz, quero estar alegre com você, dizer, esse é meu filhão, e te abençoar. O exato. Esaú ficou todo feliz, correu para o mato fazer isso. E o Jacó achou que aquilo era importante e tomou a benção dele. É, Mas o que eu quero dizer, enfim, aqui, é que o Isaac entendia que o coração dele tinha que ter um momento de amor e gratidão e alegria com o filho para que ele falasse, cara, Deus te abençoe, Deus faça isso, aquilo na tua vida. é, Quando um filho ele honra os pais, ele só vai ter palavra de bênção. é. Mesmo que o pai não seja um. É porque Jacó abençoou os dois. É, Acabou abençoando os dois, mesmo que. Porque, na verdade, é assim. mas não com a bênção do primogênito. A bênção do É, primogênito foi para Jacó, foi pro Jacó. né? Exatamente. Aí, às vezes, tem muita coisa que passa desapercebida nesse texto que é muito interessante, que eu estava lendo, eu comecei a ler agora a Bíblia, quero terminar, quero ler, pegar para ler, né? Toda ela e direto. E uma coisa que a gente observa que Esaú, entendeu? Havia ali uma insatisfação Na família toda havia. na família toda, entendeu? Havia uma insatisfação, porque Esaú, ele também não ouviu o conselho dos pais e foi buscar mulheres aonde não era para buscar. É. Então tem um texto, tem um versículo que Rebeca, né? Às vezes não repara que às vezes me dá esses brancos, né? É. Rebeca e Isaac, eles conversam e falam sobre esse acontecimento, né? Que eles não estão É porque é porque tão o Esaú faz isso justamente para ferir os pais, exato. Aham. para desonrar. Ele estava chateado com a situação. Não vou falar sobre essa E, na família mais verdade, para isso frente foi uma, também. uma É. confusãozeira, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa família também, porque isso acontece muito nas famílias, erros que tem ali no relacionamento que causaram problema. Mas a questão é, a desobediência, a desonra aos pais atrai coisa ruim.
mas quando você obedece, quando você honra, quando você alimenta um amor, nutre um amor pelos teus pais, você vai alegrar o coração deles e eles vão te abençoar. Sabe quando o pai e a mãe estão felizes com o filho e fala, poxa, que Deus abençoe, que filho bênção, que filho... Está abençoando. Deus está ouvindo e está abençoando. Os pais estão felizes, beleza? A gente falou bastante nesse tema, mas a gente volta a falar sobre família no próximo vídeo, beleza? Deus abençoe vocês. E se você está enfrentando problemas na tua família, com filhos, com coisa, precisa restaurar a tua família. Casa de Bênção, dia 18 de fevereiro. Esperamos vocês aqui, vai ser o primeiro do ano. Todo ano nós vamos ter uma vez por mês. Tremendo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe.